Olá, olá queridos amigos, né, internautas, olá meus irmãos do Axé, do Nossul, meus irmãos candomblecistas, meus irmãos espíritas, meus irmãos espiritistas, umbandistas, enfim, a todos vocês que são desta área espírita e que, para mim, no fim, é tudo uma coisa só. Todos nós estamos imbuídos, né, com a responsabilidade de passar para os nossos amigos, para os nossos irmãos, enfim, para o mundo, um pouco da nossa experiência. Eu com 50 anos de casa aberta, acho até que já tenho alguma, eu sempre falo isso, não é porque eu queira me engrandecer, né, eu costumo dizer, inclusive, com muita propriedade, que os canalhas também envelhecem. Então não adianta dizer, eu sou antigo, eu sou esse, é um canalha, né? O canalha envelhece também. Então, o que ocorre? Ocorre que eu peço, nesse momento, licença para adentrar, né, em seus lares com o nosso programa, a nossa página, né, no YouTube, Heraldo de Xangô, que foi uma forma que eu encontrei, depois de programação de rádio e outro tipo de programação, de estar perto de vocês, não deixar vocês desamparados, porque isso foi promessa minha, não vou deixar ninguém desamparado, até porque nós temos que ter pessoas que tenham vontade de crescer dentro dos nossos ritos, evoluir, mas não um tipo de evolução, por exemplo, de uma carta que eu acabei de ler. Não vou falar o nome, infelizmente, porque a pessoa me pediu que não falasse o nome, até porque meu programa é muito visto, né, ouvido em quase todos, acredito que em todos os estados do Brasil. Eu tenho recebido elogios aí, muito obrigado, de Goiás, Manaus e Brasília, São Paulo, né, e outros estados mais, e eu fico agradecido de saber que eu posso estar dando um pouquinho de colaboração a nossos irmãos no que diz respeito a desmistificar uma série de situações que foram criadas dentro dos nossos ritos sem qual a palavra certa para eu dizer, não passa no momento, mas sem consciência, sem coerência, sem verdade, e o que nós estamos aqui exatamente, irmãos, em busca da verdade. Eu li uma carta hoje de um irmão, né, ele é confirmado, Ogã, inclusive eu já vou começar falando para ele o seguinte: realmente, o que enganaram essa pessoa em termos de orientação, talvez a casa seja até boa, as casas que ele andou sejam boas. Eu não quero falar da casa, eu não quero falar do Babalorixá, até porque eu não conheço. Não sei quais são as fundamentações que existem nessa casa para as pessoas trabalharem da forma que estão trabalhando. Só que ele não é nenhum bobo. Ele não é nenhum bobo. É um universitário, uma pessoa que tem visão, tem estudo, tem inclusive, não sabe, intuição do seu orixá. Eu gostaria até de pedir a ele que no próximo e-mail que ele me enviar a data de nascimento dele.
a sua data de nascimento. Você sabe de quem eu estou falando. Só não vou falar seu nome porque não me foi permitido. E se não foi permitido, a gente tem que respeitar o direito de cada um, o direito de ir e vir de cada ser humano. Mas a sua carta, inclusive, eu imprimi, já está aqui imprimida, né? Está dando bem para pegar, né? E deu aqui 7, como nós chamaríamos aqui, 7 laudas, 7, vamos botar 7 folhas, fica mais fácil de todos entenderem. A gente fica falando termos muito técnicos, aí acaba, né, os nossos amigos não entendendo muita coisa. Muito bem. Mas eu adorei a sua carta. Eu achei fabulosa a sua história. A gente consegue ver a realidade do orixá em você. A gente consegue ver isso. E é por isso que eu resolvi fazer uma pauta com a sua carta. Não só para você, como tenho certeza que eu vou receber muitos e-mails de pessoas que estão passando por problemas idênticos, irmão. Não o conheço, né? Mas a forma, a maneira como você escreveu esta carta, a gente nota que é uma pessoa bem esclarecida espiritualmente, mas em função de ser um Ogã, que já te arrumaram vários cargos, eu não vou falar dos cargos, porque senão não adianta não falar o seu nome, não é isso? Eu estou aqui com o Mike Ed do meu lado, inclusive filmando esse programa de hoje. Para mim, a sua carta foi de uma utilidade fora do normal e que será de utilidade pública. Você pode estar certo que você fez exatamente o que deveria fazer, né? E agradecer a você por confiar no Dr. Heraldo de Xangô contando essa sua história. Então, irmão, eu vou falar no geral. Eu não vou falar para você, eu vou falar para as situações que me foram passadas. Com a sua licença. Então, eu observei que você já foi confirmado, foi levantado, apontado, confirmado por um orixá. Aliás, nem é pelo orixá, por um vodum. Um vodum. Você é de orixá, mas você foi levantado por um vodum. Um vodum da nação Jeje. Muito bem. Então eu fico tranquilo, muito tranquilo em falar para você, porque por acaso é a nação que eu cultuo. Muito embora hoje, com o meu novo livro, né, Axé Colossu Nagô Vodum, o meu axé, que eu assumi isso, então haja vista que eu inicio Omolu, inicio Odé, inicio Oxum. Não existe um orixá ainda na face da terra que eu não tenha iniciado nas pessoas. E eu sei todo o processo, graças ao meu bom Pai Xangô. Tive a facilidade de aprender com pessoas que sabiam muito a respeito da fundamentação dos orixás. Eu aprendi a fazer essas iniciações. E mais os voduns, porque é a nação que praticamente eu cultuo. Muito bem. Então observe você que até aí ia tudo muito bem. Você diz que é de um orixá. Quem confirmou você foi um vodum.
E espero que tenha sido o Vodum, que é para não complicar mais a tua história. Porque eu vou logo começar dizendo para você que os Voduns Jeje, eles são levantados, apontados, confirmados pelo Vodum. Ser humano não bota a mão. Preste bem atenção, vão me contestar, eu tenho certeza disso. Mas eu estou aí, para o que der e que vier. Que me revolta determinadas coisas. Eu estou aí, eu vou a qualquer lugar, eu vou na Bahia, eu vou no inferno se tiver que ir. Mas nós temos que botar as coisas nos seus devidos lugares. Porque para falar da minha nação, aonde eu abri o meu rompame, ou melhor, no rompame que eu abri o Cue, rompame, tudo isso eu tenho inclusive explicado no meu livro. O rompame é o local, é a fazenda onde a gente cria um Cue, uma casa. Então eu posso, com 50 anos dentro dessa nação, eu acho que alguma coisinha eu devo saber. Não muito, porque meu pai Xangô, na minha cabeça inclusive, diz que nós não sabemos de nada e que vai morrer todo mundo sem saber. Porque o santo, ele é milenar, principalmente Jeje. Eu não sei se a história, por exemplo, de um santo Jeje ter a Juntó, isso não existe, gente. Santo Jeje não tem a Juntó. Você não pode ser de Azansum com Xangô. Primeiro que Xangô tem por aí um monte. Xangô é o quê? É orixá. É uma outra situação. É um dos alafis de Oió. Omolu, Azansum, Azaone. É Vodum. Tem sua família totêmica na nação Jeje. Então já começamos por aí. Já é o início da nossa conversa, porque você diz assim, me desculpe o desabafo. Não, eu também vou desabafar, porque eu fiquei abafado. Eu juro a você que eu estou até um pouco de dificuldade para falar para você. Uma coisa que eu não gosto muito, eu gosto de falar pausado, devagar, para que as pessoas entendam bem aquilo que eu quero falar. Mas eu já senti que eu fiquei, mexeu comigo. E aí quando mexe comigo eu fico um pouquinho nervoso. Que é o normal de um ser humano. Principalmente dentro da religiosidade, quando a gente vê coisas dessa natureza. Voltando ao seu caso. Então tudo bem, você foi confirmado, blá, blá, blá. Aí já inventaram para você uma obrigação de 7 anos. Tudo bem. Cada casa é uma casa. Existe casa e casas. Na sua casa existe a obrigação de 7 anos para Ogã. Naturalmente para Equedes também. Ora, meu irmão, vamos logo começar a falar de coerência, que é uma das minhas práticas. Eu adoro coerência nas coisas. Se o orixá levanta você, se o orixá recolhe você, se o orixá lhe confirma no cargo que você veio aqui para exercer, né? Você veio para exercer o cargo, ou melhor dizendo, para exercer o cargo. É isso? Eu quero até que vocês me desculpem algum erro, né, na minha fala, porque primeiro que o programa é feito ao vivo. Nós não, sabe, é gravado para a página lá, para eu sempre esqueço. YouTube. Não, no YouTube, mas tem um nome, né? O nome da página. Página Canal mesmo. Heraldo de Xangô. Canal. Para o canal. Canal Heraldo de Xangô. Não esqueçam esse nome. Nós vamos ainda ter muita coisa nas nossas vidas para a gente discutir.
E falar para a pessoa como você, que é inteligente, que sabe compreender muitas coisas, e ver o que você viu, realmente você tinha, não tinha outra maneira. Tem que questionar, e eu tenho certeza que o orixá está do seu lado. Não o conheço, não conversamos ainda, né, diretamente. Nós estamos conversando por e-mail, e essa sua carta de 7 páginas, você contou quase a sua história toda de vida espiritual. Muito bem, irmão. Então observe bem, já começa por aí. Obrigação de 7 não existe. Todo Ogã, toda Eked, eu falo e assino embaixo. É Doté Heraldo que está falando. Eu falo e assino embaixo. Todo Ogã, toda Eked, certo? Ele pode ser confirmado em qualquer época. Ele tem de santo a idade que ele tem. Se ele for confirmado com 1 ano, ele tem 1 ano de santo. Se ele for confirmado com 7, ele já tem 7. Se ele for confirmado com 34 anos, ele tem 34 anos já de santo, porque ele não nasceu para ser iniciado. Tem uma conversa dentro dos nossos ditos que, inclusive, me revolta também muito. É a história de iniciar. Não, que aqui no Rio de Janeiro tem isso. Tem uma briga aí comigo que é uma coisa de louco. Tanto quando eles verem esse vídeo, automaticamente já vão questionar, vão mandar e-mail para mim. Então não tem coragem de falar na minha cara, não. Porque eu, quando falo, eu falo direto. Eu falo nome. Hoje eu não estou falando seu nome porque foi a pedido seu. Mas como a pauta pode servir para muita gente, e não é a primeira vez que eu falo isso, não é a primeira vez não, irmão. Eu já falei isso várias vezes. Ogã Eked, o tempo que tem é a idade. Por quê? Porque eu gosto de coerência. Eu não gosto de fajutagem, de palhaçada, de inventar modas. Então vamos à coerência. Se você traz um cargo tão importante, que todos os cargos são importantes, mas o cargo de Ogã Eked, que está ligado diretamente ao orixá, e foi exatamente talvez aí que você pecou. Mas eu tenho que falar, você quer a minha opinião. Você diz que quer um conselho. O conselho não é muito bom, não. Se fosse bom, ninguém dava, vendia, que era melhor. Mas eu vou dar a minha opinião, né, como conhecedor dos ritos já há 50 anos. Só. Ainda falta 50 se eu ficar, e não vou ficar, que eu tenho certeza, né? Mas 50 anos, viver mais 50 anos é sofrer demais. É ver muita violência, né? Então observa, inclusive eu ia, né, falar um pouco mais sobre isso, sobre a pauta daquilo que meu pai Xangô falou, mas a sua carta realmente mexeu comigo. Vou repetir isso aí e dizer para você que eu gosto de coerência. Eu gosto de coerência. Então vamos lá as palavras. Você que é inteligente, você que estuda, você que é universitário, faz ou já completou sua faculdade, vamos à coerência, inclusive das palavras. O que as palavras nos diz? Eu vou iniciar o Iaô. O que é que nós estamos querendo dizer? Que nós vamos começar um procedimento para iniciação de uma pessoa que vai começar dali a desenvolver a sua vida espiritual. Mas a vida espiritual do Ogã, da Eked, ela já vem rodando o mundo aí, ó, nas suas evoluções espirituais. Porque isso existe. Ninguém vive eternamente. Então existe um período, até para ver o que você fez, né? Ou deixou de fazer na sua vida espiritual. E o Ogã e o Eked exatamente
coisa que não explicam as pessoas, ele praticamente está no último estágio do seu espiritual nessa terra. Por isso até os questionamentos, a visão que vocês têm de ver coisas que não estão dentro do padrão. Entendeu como é que é o negócio? Muito bem. Então, está, iniciar. Recolher, normalmente 21 dias. Hoje, eu recolho até com menos, porque sei da dificuldade que o ser humano hoje tem de viver, de sobreviver. Muitas das vezes depende do trabalho, e que só tem, às vezes, 15 dias de férias. Ele sai de férias, já tem 15 dias. Mas você não vai iniciar por quê? Porque tem que ser 21. Quem é que assinou isso? Quem é que escreveu? Quem é que assinou embaixo? Foi algum orixá? Foi algum Vodum? Foi algum Inquis? Não. O ser humano determinou que deveria ser dessa forma. Eu acho que foi porque Jesus Cristo, né, ficou 21 anos fora da mídia, entendeu? Porque nasceu com 12 anos, ele some, aparece os 33 lá na cruz, praticamente. Aí já inventaram o carnaval, inventaram a quaresma, depois da quaresma a morte de Cristo, e essa confusão aí. E misturaram essa religião com a nossa. Aí criaram o sincretismo, mas não tem nada a ver, gente. A parte católica de Cristo é uma coisa. A parte relacionada aos voduns, aos orixás, aos inquins, é outra história. São coisas milenares. Cristo não pensava nem estar, entendeu, em algum lugar que a gente fala aqui, mas vai ficar feio falar, e a nação já existia há milhares e milhares de anos. Não sei por que as pessoas não conseguem entender isso. Então, quando você vem a este mundo para tratar da sua vida espiritual, que eu acho bonito a forma como você pensa, como você fala, inclusive da casa que você frequenta. Ou melhor, frequentava. Isso dói. E que você tomou a atitude de sair por causa de bebida, por causa de farra, por causa de uma série de situações que não são religiosas, e eu não posso ser contra você, eu não posso dizer que você está errado, porque, meu amigo, na realidade você está totalmente certo. Veja isso. Muito bem. Aí você foi confirmado. O que quer dizer a palavra confirmar? O que a gente confirma na vida? Eu pergunto aqui a minha Eked. Eked, o que é isso aqui? Um ocultar? Um ocultar, como vocês estão vendo, é um ocultar, é uma pedra sagrada. Ocultar quer dizer pedra sagrada. Otar quer dizer inimigo. Até aí vocês não conseguiram consertar até hoje. Mas ocultar é a pedra sagrada. Ela me respondeu, é um ocultar. Correto? Correto. O que ela fez nesse momento? Ela acabou de confirmar. Eu nem disse antes, eu perguntei direto. Mas se eu perguntasse, quer dizer que eu ocultar, e ela confirmasse, o que ela está fazendo? Ela está confirmando que aqui tem um ocultar, que aqui tem uma pedra sagrada. Como é que eu vou iniciar essa pedra? Não existe iniciação para a pedra. Ela já está ali, ela já veio pronta para a sua função. E nós vamos confirmar.
Agora, quem vai fazer isso? O ser humano? Não admito. Eu não admito que um ser humano vai confirmar uma coisa que Deus criou. O nosso Deus. Eu falo em Deus porque Deus é um só na realidade. Essa palavra Deus é uma palavra mais dentro do nosso esquema de língua portuguesa, né? E é conhecido no universo. Como é que eu posso iniciar uma coisa que Deus criou? Aí diriam, mas você não inicia o Iaô? Vocês veem a diferença. O Iaô, eu não vou confirmar o que ele trouxe. Eu vou descobrir ainda o que ele tem. Para começar a fazer um trabalho com ele, para que esse orixá, esse vodum, esse inquice, incorpore, vou falar assim para ficar mais entendido, e dali eu começar a saber com quem que eu vou trabalhar. O Ogã e Eked não tem esse trabalho. Ele já vem com o seu orixá determinado, ou pré-determinado, né? E o orixá vai colocar no seu ibá e vai automaticamente fazer todas as suas funções. E você será confirmado. O vodum, o orixá, o inquice, a partir daquele dia, pega você e diz: seu nome é esse. É o seu nome que está no livro do universo. Você acaba de ser confirmado. O que eu sou professor Ogã? Que tipo de Ogã? Alabê? A Shogun? Né? Tem o Ogã do Rum, né? Que é o que toca, é o Alabê, é o dono daquele atabaque, é ele que comanda a orquestra. Tem o Alabê que é o Ogã que bate junto com o chefe daquela orquestra, e tem o Ashogun, que é o Ogã que faz os cortes. Sendo que na minha nação não existe Ogã, existe o Rontó. O que é o Rontó? O Rontó, ele assume todos esses cargos numa pessoa só. E se ele tiver que tocar, ele toca, se tiver que cortar, ele corta, se tiver que cantar, ele canta, e ele é um Rontó. Ele veio aqui para essas finalidades, para as finalidades dos Ogãs. Se em outros lugares é diferente, não posso fazer nada, né? O Ogã na minha casa, ele faz tudo. Ah, tem Ogã que pode entrar em Hong Kong, outros não podem. Para mim não existe isso. Foi confirmado? Pode entrar em qualquer lugar. Só mais um minutinho. Muito bem. Então a coisa já começa por aí, dentro da orientação que eu preciso lhe dar. Você é um Ogã confirmado. Se não foi o vodum que botou a mão na hora das fundamentações do seu ori, se não foi o vodum que cortou, porque na minha nação o vodum corta. E observe bem que eu estou falando da minha nação, eu não estou falando da nação de ninguém. Estou explicando a você como a coisa acontece aqui dentro dos meus ritos. Tá certo, irmão? Então, se não foi o vodum ou o orixá, no seu caso o vodum, porque você já me disse para quem você foi confirmado, ele teria que vir na hora para fazer todo o seu processo, porque ali é uma confirmação. Ali, o vodum, o orixá, o inquice está dizendo: olha, esse aqui é meu pai, eu estou tomando ele como meu pai. A qualquer momento ele pode precisar de você para cortar um frango, para cortar um cabrito, sei lá. O que ele necessitar. Porque a ligação do Ogã com a Eked é direta com o orixá. E você várias vezes foi conversar com o seu babalorixá. Deveria ser um doté, né?
para tratar de Vodum, mas não quer dizer que o Babalorixá também não cuida também, desde que saiba. O problema é saber, né? E para mexer no orixá quieto, automaticamente, se a pessoa souber, vai mexer com tranquilidade. Muito bem. Então a posição do Ogã é exatamente essa. Você começou a pecar quando, ao invés de falar com o orixá, olha, meu pai, eu queria perguntar isso ao senhor. O orixá fala, o orixá faz tudo. Dentro dos meus rituais, se o orixá tiver que ficar 21 dias virado, ele fica, ou até mais, dependendo da necessidade. Eu não dou muito, não tenho muito essa necessidade com os que eu inicio, porque existe uma preparação de 4, 5 anos. Eu não inicio ninguém na minha casa com, hoje, tá? Com 2 meses, 3 meses que bolou. Hoje tem que ficar um período para conhecer a casa, o seu orixá ver como a gente procede, como é o procedimento da casa em relação ao Iaô, ele saber aonde ele está pisando, ele saber que aqui existe doutrina, que aqui existe uma hierarquia, não é estressante, mas existe. Zelador de santo, zelador de santo, Iaô é Iaô, Ogã é Ogã, é Ked é Ked. Então existe isso. Não fui eu que criei. Isso não fui eu que criei. Então cada um vem com o seu cargo. Você me passa o nome do cargo que você recebeu, né? E eu vou te ser sincero, eu não tenho por que enganar. Eu não conheço aqueles tipos de cargo. Eu acho que está havendo alguma moda está sendo inventada ali para dizer que você... Não, o que o teu cargo, segundo o que já disseram para você em outro lugar, um amigo seu que está aqui, segundo esse cargo, na minha opinião, todos os ogãs têm esse cargo. Mas não é uma coisa... E com outro nome, claro. No Jeje é com um nome, em Queto é com outro, e no Angola é Tatacambona. Correto? No Queto Ogã e em Jeje é Runtó. Como é Ked, nós chamamos de Rundê. É Runtó e Rundê. Certo? É o Ogã e Ked. Estou explicando isso tudo a você, para você ver que eu vou muito profundamente nos assuntos relacionados à nossa religiosidade, exatamente para não ficar, como diz o outro, né, de calça justa, porque eu não uso saia, então não tem essa história de saia justa, é calça justa. Então, o cargo que você recebe, irmão, é de Ogã. Você recebeu o cargo de Ogã. Especificações tem. Nós temos Ijeje Bajigã, nós temos Ijeje Pejigã, que são alguns nomes dados, alguns cargos dados para pessoas específicas. Você vai mexer nisso aqui. E o que deram para você é uma coisa que não tem especialidade. Eu conversando com um grande amigo, que é um Bajigã, conhecidíssimo aqui no Rio de Janeiro, Bajigã Ailton, ele disse: Geraldo, já disseram que eu sou Ogã de quintal. Realmente, ele falou, realmente, não falaram mentira, porque eu sou o responsável por todos os atiçais de uma casa de santo. Esse é o Bajigã. Então os atiçais que são colocados para a estrutura de um barracão, ele é o responsável.
Assim como o zelador é responsável pelo Cue, pela casa, pelos santos que ali dentro estão. Então ele achou até legal e eu também. Eu digo, realmente, mas como dentro da ritualística é Bajigã, então ele é Bajigã. Existe o Pejigã, que é o Ogã que trata do Peji. O que é o Peji? Peji é exatamente aquele quarto onde ficam os orixás. E de preferência, o Pejigã cuida do Peji do zelador de santo, que ele tem na mão todos os fundamentos, todas as fundamentações daquele quarto ali. E do Vodum, ou orixá, que ele confirmou, que está juntinho com ele. Então, o seu cargo, na realidade, como você diz ali, que é um cargo para estar junto, será que foi isso que eu li mesmo? Estar junto com o orixá que te confirmou, ou qualquer coisa parecida. Isso você tem que estar obrigatoriamente. Nós costumamos aqui dizer o seguinte, para Ogã e para Eked, nós costumamos dizer que eles são os olhos do orixá depois que o zelador de santo vira. Ele é o olho e a boca, é tudo do orixá. Porque é ele que vai transmitir para todos nós, depois de uma função, aquilo que o orixá determina, aquilo que o orixá fala. Então, as decisões da sua vida, irmão, você está tomando. Talvez o orixá, o Vodum, no caso o Vodum, lhe daria uma orientação bem melhor, até do que eu, claro. Porque o que você estava querendo naquele momento era não ver o que você não via antes na sua casa. Sua casa virando bagunça e o zelador de santo achando que aquilo é evolução. Você fala de coisas aqui que eu não vou nem repetir. Sabe por quê? Isso respinga em todos nós. Mas uma casa que não tinha bebida, que não tinha forró, que não tinha samba, não tinha nada disso, após uma função, você diz que hoje, e isto é mais importante até do que a função do santo. Você não diz isso ali? Na sua carta? E você está certíssimo quando você não quer participar, eu diria até de uma patifaria dessa. Porque eu também sou contra, irmão. Eu já estou perto de fazer 50 anos, senão não faço nunca, né? Eu já tenho vários anos que eu estou em 47. 46, 47. Então, os anos vão passando e a gente não vai aumentando. Mas sempre fui contra, desde o início. Na casa do Dr. Heraldo de Xangô, esse que vos fala, nunca entrou cerveja, nunca entrou cachaça, enfim, nunca entrou bebida alcoólica em hipótese nenhuma. Não existe comemoração para bebida alcoólica. Nós damos ontem inclusive fizemos isso, uma reunião, quem estiver na casa, ninguém é obrigado a vir, nada disso. E fizemos uma reunião de caboclo. O caboclo, ele faz ele costuma fazer aluá. O meu não faz aluá, o meu faz uma juremeira, que são as ervas que ele pede, ele macera essas ervas e ela misturado ao vinho branco e mel ou melado de cana. E aquilo é dado às pessoas como um remédio. Ele não chama de bebida, ele chama de remédio. E já vimos, não é porque é na minha casa, não é porque eu viro do caboclo, senhor Ubatão, já vimos pessoas ficarem curadas.
de determinadas enfermidades já constatada pelo médico, diagnosticada, e aquele remedinho curar. Eu não digo nem que seja fé, eu digo que de repente pode ser que a pessoa acredita. Eu sou mais pelo acreditar do que ter fé. Fé é uma coisa que eu canso de dizer, vou continuar, foi feita para católico, para evangélico, e, enfim, para essas religiões que você demora 30 anos para conseguir ter uma vida tranquila, ter paz. Né? Então não é para nós. Porque os nossos resultados, todos querem muito rápido. E se tiver fé, meu camarada, vai demorar. Fé demora um pouquinho, tá certo? Até você conseguir um terno do Armani e um carro 0 km de 100 mil reais, tem que ter muita fé. E eu não tenho, por isso talvez eu não tenha o carro, esse. Mas tem outros mais baratos. Né? Que eu trabalho, eu trabalhei, eu hoje sou reformado, então eu tenho condições de fazer um empréstimo e comprar um carro pelo banco, enfim, fazer uma prestação. E é assim que eu tenho. Nunca tive nada fácil. Não sou rico, e se depender de ser rico na vida espiritual, pegando o dinheiro dos outros, a troco de nada, aí não vai ser o do Terra. Isso aí eu falo em alto bom. Não vou dizer, aqui tudo é de graça. É mentira. Todos nós, candomblecistas, sabemos que nós dependemos de elementos para fazer as nossas funções. E o elemento custa caro. A cada dia que passa, as coisas estão pior. Estão pagando aqui no Rio de Janeiro, irmão, uma cabra R$400. Uma galinha da Angola R$120. Daqui a pouco você vai dizer, pô, mas tá barato, aqui está bem mais caro. Mas é assim que estão. Tá, como diz o outro, é que a banda está tocando. É desta forma. Só uma licencinha, mais um minutinho, porque eu acho que ninguém aguenta, né, falar tanto tempo sem pelo menos beber um gole d'água. Então, vamos à água. Como tem alguns irmãos aí que eu não sei nem o que quer dizer. Sinceramente, eu sou meio desligado. Água na rua, eu não sei o que quer dizer isso. Mas eu vou botar água aqui na boca mesmo. Então, irmãos, tem muita coisa ainda na sua carta. A realidade é que a sua carta, ela daria uns 3 ou 4 pautas, uns 3 ou 4 programas inteiros, ainda ficaria faltando assunto. Eu estou resumindo o máximo para você entender. Pare de falar um ser humano. Você encontrou um amigo, conversou, o cara foi muito bom, foi muito legal, dentro daquilo que ele podia te dar algum tipo de orientação, ele deu. Mas você já notou que está surgindo outras coisas? Aí já surge um que vem falar de babá. Isso é para cuidar de babá Egum. Você conta até um sonho ali bonito, importante, onde você viu uma ligação de babá com você. Mas aí você teria que ser o quê? Ogé. Você não podia ser só Ogã. Porque o Ogé também não dá santo. Mas aqui já tem uns até dando, já tem uns até recebendo babá Egum. Para tomar dinheiro dos outros, o povo faz qualquer coisa. Não vou tapar só com peneira aqui não. Mas você teria que ser Ogé para entrar nessa área de babá. Aí já começa alguém falar alguma coisa com você, mediante o sonho que você teve, e e acaba você já enveredando para outro caminho. E eu não vou te dar conselho, eu vou dar opinião. Para! Dá um tempo.
Não fica procurando coisas que está fora da tua realidade espiritual. Procure conhecer a sua realidade. Ver o que você é, para que você veio. E esta função você fazia muito bem dentro da primeira casa de santo. O que houve foi um questionamento seu, que eu achei interessante, que o Ogan normalmente ele entra nessa linha de raciocínio também. Eles gostam dessa coisa, dessa evolução. Né? Então, irmão, que você de repente pode ter se deixado levar por algum comentário, alguém com boa intenção que tentou te ajudar, te dando uma orientação, né, numa hora em que você está desorientado. Mas guarde essas palavras do Dr. Heraldo de Xangô. De boa intenção, todo o cemitério está cheio. Está lotado, está assim lá. Tudo ali tinha boa intenção. E foi para o outro lado da vida. Muitos não sabemos nem como está lá do outro lado. Então você ouviu. Mas eu observo duas coisas importantíssimas que não pode deixar de ser falado aqui. Primeiro, que eu não vi em momento nenhum você conversar com o orixá. Isso você não bota na sua cara. Se conversa, até mande outra, não precisa ser do mesmo tamanho, mas dizer, não, isso eu fiz sim. É para eu chegar aqui e dizer, num outro programa, as coisas que você fez. Eu vejo você falando pouquíssimo na sua carta, que são 7 folhas de papel, certo? Você falou coisas aqui, tipo, a pessoa é do Omolu, mas recebe Xangô, recebe Ogum, tem... Gente, eu não consigo entender isso. São coisas que realmente fica difícil para eu entender. A pessoa está pirando, está enveredando por um caminho totalmente errado. Isso não existe. Eu viro com o meu santo desde que nasci praticamente, e é só ele. Posso virar com a entidade, como viro com o caboclo. Tem pessoas que viram com outro tipo de entidade, como Maria Padilha, Maria Mulambo e outros mais, né? Nós chamamos de Ecueru, mas não tem nada a ver com o orixá é um só. Porque o seu ori é comandado, na verdade, por um orixá, ele é que manda. E eu vejo pouco você falar do seu orixá. O que eu vi a mais aqui você falando do seu orixá é sobre o Ibá, que na minha opinião já fizeram algo errado aí. Tiraram ele da massa, do barro, e colocaram ele na louça, na porcelana. Irmão, eu quero dizer para você o seguinte, recipiente onde se coloca santo deveria ser cuia ou barro. Eu fui fazer uma pesquisa sobre porcelana, que falava muito em porcelana, botar o Oxum na porcelana e manjar na porcelana. Eu fui ver, fui pesquisar. A porcelana ela não é um elemento africano. A porcelana, pesquisa você, depois você me diz. Se eu não me engano, é um produto italiano. Não é um produto africano. Então, já, na minha opinião, não tem nada a ver. A gente coloca porque é bonito. Como o recipiente pode ser qualquer um, tanto faz um alguidar, uma tigela de barro, uma cuia. Como pode ser um ibá de porcelana, não influi nada. Ali é onde o santo vai ficar. Agora, trocar um odé, que você diz que é Ibualamo, né? Por de um assentamento em barro para louça, talvez ele não tenha nem se preocupado com isso.
Mas na louça não vai dar, irmão, para colocar todos os elementos que se faz necessário para um assentamento de Ibu. Correto? Então eu quero dizer para você que algumas coisas já começaram a mexer e transformar, talvez até uma coisa que tivesse certo em coisas erradas. Eu posso até falar mais para você, mas o nosso tempo aqui está acabando. Espero que eu tenha dado uma boa orientação, não só a você, mas como todas as pessoas que nos veem. E mandem e-mail para mim, por favor, se porventura ficou alguma dúvida. Eu peço a vocês que não tenham dúvida. Tirem as suas dúvidas, heraldochango@globo.com ou pelo Face, heraldochango@globo.com. Espero estar com vocês na próxima programação, se Deus quiser, e certamente Ele há de querer. Até lá!